Respeito às diferenças individuais. Vamos falar um pouquinho sobre o processamento sensorial e o que é isso. Vou começar aqui fazendo uma pergunta. Quantos sentidos nós temos? Eu acredito que vocês respondam 5, né? Que são os 5 sentidos que a gente aprende lá na escola, nas disciplinas de ciências, né? Que são tato, olfato, audição, paladar e visão. Esses são aqueles que a gente estuda na escola e ficam como os 5 sentidos humanos, né? Mas só que além desses 5 sentidos, nós temos propriocepção, o sentido proprioceptivo, vestibular e interoceptivo. Nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Mas antes da gente começar, é importante a gente entender que cada pessoa percebe o ambiente de forma diferente. Eu estou percebendo esse ambiente de forma diferente do que as outras pessoas estão aqui. Essa luz está mais ou menos forte para mim do que para outra pessoa, porque todos nós recebemos essas informações de forma diferente. Isso significa que cada um de nós interpreta tudo que está ao nosso redor de forma diferente. Inclusive num culto, que é um momento com tantas diferenças de estímulos sensoriais, né? Visuais, auditivos. Às vezes uma pessoa está muito envolvida e a outra está se sentindo incomodada com a altura do som. Enfim, cada um vai interpretar, faz uma leitura diferente do que acontece ali. Não há uma única maneira, não há uma forma correta, existe, cada um tem uma forma individualizada. Não existe certo ou errado nisso, né? Na forma de experimentar essas informações. E quando o ambiente ou a tarefa não se encaixa no nosso estilo, a gente não consegue, na nossa forma de processar, a gente não consegue se concentrar para aprender. Então, alguém que vai para a igreja e o som está muito alto, ou a luz está piscando muito, ele acaba não conseguindo prestar atenção na palavra e não vai ter um momento de comunhão com Deus por conta disso. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. Vamos começar então nos sentidos. O visão todo mundo conhece, né, que são os nossos olhos, que são responsáveis pela visão. É um sentido muito importante, porque a gente vai identificar as coisas que estão ao nosso redor. E é um sentido que ele começa desde muito cedo, né, logo depois do nascimento, e ele pode ser muito afetado pelas sensibilidades. Você pode ser hiper ou buscador de sensação em relação à visão. A gente registra de forma diferente, a gente discrimina a visão de forma diferente. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas formas que podem afetar esses sentidos. A audição são os nossos ouvidos, né? E aí a gente também, né, tem uma questão que são as questões de alterações de sensibilidades, alterações de discriminação em relação à audição. É muito comum que as crianças autistas, elas tenham uma hipersensibilidade auditiva, então um barulho muito alto na igreja, isso incomoda muito. Algumas pessoas com mais idade também têm dificuldade, e aí são vistos chatos, né, pela equipe de jovens que gosta da música mais alta, só que eles não dão conta, às vezes, desse barulho muito alto, né, dessa informação, por ser um estímulo sensorial que fica agredindo, né? O olfato. O olfato parece uma bobagem, mas não é. Ele está muito ligado ao nosso sistema límbico. E a gente se lembra muito de coisas por conta do cheiro, né? Cheiros de flores, de perfume. E esse sentido, quando ele está está muito forte ou está desagradável, ele acaba dando um mal-estar. Então, é um sentido muito importante também, o olfato. O paladar, e aqui não só o nosso paladar, o sabor das coisas, mas as texturas também. É muito importante. Aqui eu botei essa imagem com uma maçã, porque isso aqui, às vezes a gente não entende porque que uma criança gosta tanto de Cheetos e não gosta de maçã. Porque o Cheetos, ele é muito previsível, ele vai ser sempre, aqueles biscoitos têm sempre o mesmo formato, o mesmo sabor, a mesma crocância. A maçã às vezes está mais docinha, às vezes está mais azeda, às vezes está mais suculenta. Então essas diferenças, esses gostos também podem ser em função disso, né, do inesperado, você nunca sabe exatamente como vai ser. Então tem a questão das texturas, né? E o paladar, o gosto. Tem gente que não gosta de nada muito doce, ou gosta mais doce, ou mais azedo.
O tato, né, é o maior do nosso corpo, né? A pele é o maior órgão do nosso corpo, então nós temos receptores aqui de pressão, de dor, então é um sentido muito importante, junto com os dois sentidos que eu vou falar depois, que é a propriocepção e o vestibular. O tato é muito regulador e a gente pode usar muitas estratégias para regular a criança e deixá-la mais calma na igreja usando o tato. E é um sentido muito importante também, a gente tem maiores concentrações dos receptores nas mãos, nos pés e na boca. Propriocepção é o sentido que mais regula, é a noção do nosso corpo no espaço. Se a gente levantar o braço, se alguém levantar o nosso braço, a gente vai saber, mesmo que a gente estiver de olhos fechados, a gente vai saber onde o nosso braço está por conta de receptores que nós temos nas articulações e nos tendões dos músculos. Então é a posição do nosso corpo no espaço. E é um órgão muito regulador. Existem alguns filmes, algumas coisas que mostram autistas em momentos de desregulação pedindo para que as pessoas o abracem com força. Essa sensação de propriocepção modula, regula o sistema nervoso central. O vestibular, que é a nosso sensação de movimento, né? Os receptores estão dentro do nosso ouvido e da posição da nossa cabeça no espaço. Então também é um órgão, é um sentido muito importante e também pode ser um excelente sentido para regulador. Um balanço para você ficar bem leve com a criança, isso pode ajudar muito. Às vezes o passeio de carro, que a criança acaba acalmando, né, naquele movimento do carro. E o interoceptivo são as sensações dos nossos órgãos internos. Sensações de dor, mas também de fome, de saciedade, de sede. São esses comandos, vontade de ir no banheiro, são esses comandos que os nossos órgãos internos mandam para o nosso cérebro. Então, o que é processamento sensorial? Que palavra é essa, né? Isso é tão diferente. Vocês já viram que os sentidos são 8 sentidos muito diferentes e com características muito claras, assim, né, de cada um. Mas o que é esse processamento? Como que isso funciona? A gente recebe um estímulo sensorial e a gente tem primeiro o registro, a modulação, a discriminação e o planejamento e organização do comportamento. Então, a primeira coisa que acontece é o registro, né? A primeira etapa do processamento sensorial é quando o corpo recebe o estímulo do ambiente que está em volta. Esses estímulos podem ser físicos, toque ou a propriocepção, apertar, ou químicos, né? Só um cheiro, enfim. Esses sentidos que são captados, né? O corpo passa mensagens elétricas, são os impulsos nervosos para o nosso cérebro e vai dar a informação disso. Essas mensagens chega uma parte do cérebro que faz uma espécie de filtro, escolhendo o que é importante prestar atenção e o que deve ser ignorado. Por exemplo, se a gente está na igreja, o pastor está falando, mas tem uma conversazinha paralela, para algumas pessoas isso não vai atrapalhar muito, porque ela consegue discriminar, ela consegue deixar aquele estímulo para lá e prestar só atenção no pastor. Outras pessoas não, vão se sentir muito incomodadas. Então, elas não conseguem separar um estímulo do outro, tem dificuldade nesse momento, e aí ela não vai conseguir prestar atenção no que o pastor está dizendo, por exemplo. A modulação sensorial que vai dizer se esse estímulo está muito forte, ou hipo, ou de busca, né? Então, aqui a fase do controle do volume, é como se fosse um botãozinho de controle mesmo. Se esse estímulo está forte demais, quando a equipe da música, né, o grupo de louvor está tocando, e o pessoal tocando bateria, guitarra, se esse som está muito alto, e aqui é essa modulação, ou se está muito baixo, se ele precisaria de mais som. Então, aqui, isso aqui que é a modulação, né? Como que aqui você tem como o cérebro vai reagir diante desse estímulo. Se é forte ou fraco, né? Se acontece o tempo todo ou só de vez em quando, se dura muito tempo, se dá para entender bem de onde é, né? Ou se é confuso. Essas informações, o cérebro escolhe o que fazer, se vai responder, ignorar ou apenas se ajustar a isso. Nosso cérebro vai fazendo ajustes diante desses estímulos. Mas quando a gente tem uma disfunção, um transtorno de processamento sensorial, isso fica demais. Então, por exemplo, uma criança que tem um transtorno de
de processamento auditivo, de modulação, e aí começa o barulho do grupo de louvor, é como se ele sente dor, ele não sente só incomodado, eles começam a fazer registros de dor, e isso começa a incomodar muito, e a gente tem algumas estratégias que a gente pode usar. Discriminação é quando você separa, né, um estímulo de outro. Capacidade do cérebro de identificar com precisão o que está sendo sentido, onde está acontecendo e quando. Né? E você vai saber, aquilo que eu falei do pastor está falando, e você conseguir separar uma coisa da outra e continuar prestando atenção no que o pastor está falando. Ou na hora da oração, é você se concentrar nas palavras, apesar das outras manifestações. Essa é a discriminação. Isso pode ser visual também, né? Quando tem muita informação na igreja, com muita luz, às vezes a pessoa fica perdida e não consegue acompanhar, por exemplo, o que está lá no data show. Ou vestibular também, às vezes é muita gente correndo para um lado para o outro, ele não consegue se concentrar, porque como se as pessoas estivessem vindo em direção a ele. Enfim, todos esses sentidos vão impactar muito na aprendizagem, enfim, dentro da igreja.